Fala galera, hoje aqui no Mundo na Bola a gente vai falar de Leonardo Jardim. Exatamente, Leonardo Jardim é o nome que está sendo ventilado para ocupar a posição que Jorge Jesus deixou vaga no comando técnico do Flamengo. Então hoje, aqui no Mundo na Bola, a gente vai fazer toda uma análise aí de Leonardo Jardim. Então se liga aqui na gente e a gente volta logo depois da nossa vinheta. Então, galera, esse vídeo é uma produção conjunta entre a gente aqui, o Mundo na Bola, e o Coluna do Fla, falando aí sobre Leonardo Jardim. Então, vamos lá. Bom, Leonardo Jardim tem 45 anos, treinou o Braga, o Olympiacos, o Sporting e o Mônaco, onde fez um trabalho realmente muito acima da média. Foi o melhor treinador português de 2017, ganhou o prêmio da Federação Portuguesa de Futebol com o melhor técnico do ano em 2017. Foi o melhor treinador da Liga Francesa em 2016 e 2017. E o fruto do seu trabalho foi ter conseguido ser semifinalista da Champions League na temporada 2016-2017. Chegou na semifinal desclassificando o Manchester City e o Borussia Dortmund. Fez um trabalho excelente. Um time que era percebido, é claro, tinha uma questão de dinheiro, tinha muito dinheiro à época investido no Mônaco, mas era um time percebido como um time médio no contexto europeu, e mesmo assim conseguiu desenvolver um trabalho excelente. A gente vai falar bastante sobre o trabalho dele no Mônaco, um trabalho que a gente vai usar como base aqui na Bola e no Coluna do Fla. A gente perguntou para o Alex Nogueira. O Alex Nogueira, se vocês ainda não o conhecem, ele é um técnico português formado em futebol, em performance, análise, lá na Inglaterra, e trabalha como técnico na Inglaterra do Standard Batch United, do time feminino. Ele é o técnico principal do time feminino do Standard Batch United. E a gente fez a pergunta para ele participou no Mundo na Bola, o link está aí na descrição, de um debate, alguns dias atrás, a respeito de técnicos portugueses que poderiam trabalhar no Brasil. E a gente perguntou para ele, o que você acha do Leonardo Jardim, e qual seria a comparação entre ele e Jorge Jesus? Veja aí o que ele falou. Ora, boa tarde. Jorge Jesus e Leonardo Jardim são dois treinadores igualmente muito ofensivos, mas eu acredito que Leonardo Jardim consiga, pelas suas dinâmicas mais variáveis, mas igualmente ofensivas, repito, ele com certeza conseguirá dar uma nova cara ao Flamengo, irá tornar o Flamengo muito menos previsível, como acredito que o Flamengo na época passada foi. Muitas vezes o Flamengo jogava e toda a gente sabia como o Flamengo jogava. Não conseguiam vencer o Flamengo, sim, mas muito também graças ao talento individual dos jogadores. Com o Leonardo Jardim vocês vão conseguir ver dinâmicas muito mais variáveis, igualmente ofensivas, portanto não se preocupem que o Flamengo vai continuar a jogar de uma forma muito ofensiva, muito mais acutilante, até talvez. Vocês vão conseguir ver os jogadores a terem muito mais capacidade pegar na bola e com muito mais liberdade para fazer o que querem. Com Jorge Jesus, como vocês sabiam, cada jogador tinha o seu papel e Jorge Jesus era muito mais limitativo na liberdade que dava aos seus jogadores. O Leonardo Jardim gosta de, com responsabilidade, dar liberdade aos jogadores. Uma última coisa que o Leonardo Jardim é extremamente... que eu gosto imenso do Leonardo Jardim quando ele o faz, e ele faz muito mais do que Jorge Jesus, é o tratamento com os jovens. O Leonardo Jardim tem muita paciência, capacidade de ensino, e claramente o Flamengo irá ganhar muito com isso. Tenham paciência, talvez não seja tão rápido como o Jorge Jesus foi quando chegou ao Flamengo, mas eu garanto que em poucas semanas, talvez alguns meses, vocês vão ver o Flamengo a jogar muito bem e a tirar o partido dos melhores jogadores que têm. Garanto. Obrigado. Olha só, a gente bateu um papo uns dias atrás com o Alex, como eu comentei, o link está aí na descrição, e o Rafa Penido, o Rafinha, ele produziu um vídeo falando da história aí do Leonardo Jardim. A descrição também, o link também está aí na descrição, dá uma olhada. Pegando aí o que o Alex falou, agora a gente vai na parte legal da parada, que é a parte tática. Nós vamos decupar aí como jogava o Mônaco do Leonardo Jardim. Então, se liga aí, galera. Galera, esse é o Tática Futebol Clube. A gente vai tentar entender aí como funcionava o time
o melhor time, a melhor temporada, na melhor temporada do Mônaco, sob o comando de Leonardo Jardim, a gente viu uma parte muito interessante. Se você gostava de futebol, ou se você gosta de futebol, e teve oportunidade de ver o Mônaco jogando, você vai entender o que eu estou falando. Quem gosta de tática, dessa parte analítica, ficou muito empolgado com as variações e com as inovações táticas que o Leonardo Jardim aplicou no time do Mônaco. O que eu vou mostrar aqui para vocês é o seguinte, eu vou liberar primeiro um movimento geral aqui, o balanço geral do time do Mônaco, e depois a gente vê com calma, parando e aí entendendo como funcionava. Dá uma olhada na movimentação dos jogadores, a movimentação básica dos jogadores do Mônaco, que jogava normalmente num 4-4-2. Dá uma olhada então. A gente vai ver agora a movimentação ofensiva, como os jogadores se posicionavam à frente para fazer a parte ofensiva, e aí o movimento de volta, de recomposição, numa situação de contra-ataque, e depois o time se reorganizando para fazer novamente o que seria a marcação mais convencional, voltando para o 4-4-2. A gente vai comentar, claro, todos os processos de movimentação, é basicamente um 4-4-2, né? Mas vamos entender agora, aos poucos, como funcionava isso. A gente vai falar de jogador por jogador, vocês vão ver como é bacana a estrutura do Leonardo Silva. Então vamos lá. Vamos começar pela movimentação ofensiva. A movimentação ofensiva do Mônaco, do Leonardo Jardim, era muito interessante pelo seguinte: dois jogadores em especiais, o Bernardo Silva e o Gabriel Sibide. O Bernardo Silva, que como você lembra, aí como você viu na movimentação, ele compunha a linha, o 4-4-2, a segunda linha, aberto pela direita. Mas o Leonardo Jardim dava liberdade para ele se deslocar por todos os setores ofensivos. Então, no posicionamento de marcação, ele começava no lado direito, mas ele se movimentava. E essa movimentação dele, caindo pelo meio, ou indo até o lado esquerdo, fazer tabelas lá com o Lemar, com o Mbappé, que depois sobre o Paris Saint-Germain, abria um corredor aqui para o Sibide. E o Sibide deixava de ser um lateral e passava a ser um terceiro atacante, jogava lá na frente. Não entrava muito na área, até de vez em quando entrava, mas não era muito a dele, mas ele chegava para compor quase na mesma linha do Falcão e do Mbappé lá na frente. E essa era uma movimentação muito importante. E esse deslocamento, né, do Bernardo Silva da direita indo em direção ao meio, fazia com que o sistema de marcação do time adversário ficasse muito confuso. Porque essa movimentação de um jogador ofensivo, bom de tabela, rápido, se movimentando não em diagonal, mas em paralelo, é muito difícil de marcar. É muito difícil de marcar, porque o marcador fica esperando o companheiro do time dele fazer a entrega. Tá contigo agora. Tá contigo agora. Como o jogador era muito rápido, às vezes o time, a defesa adversária não conseguia fazer isso. Então era muito interessante esse processo. Tá? Era uma coisa bem bacana. E aí outro detalhe é o Fabinho. Para esse sistema funcionar, o Fabinho tinha uma posição muito importante. Dá uma olhada aí. Essa estrutura básica, com o Bernardo Silva aqui no meio, podendo se locomover para os dois lados, podendo entrar na área, podendo jogar pela direita e pela esquerda, mas a volta que era interessante. Na volta, quando o time era contra-atacado, preste atenção aonde foi parar o Fabinho. O Fabinho compõe uma linha de 4, ele vira lateral direito. E o Bakayoko aqui tinha uma outra função muito importante. Nesse sistema, na volta, ele se colocava na frente dos zagueiros e era o homem do combate. Ele que é o famoso box-to-box, é o clássico box-to-box. Porque ele vai chegar lá na frente, ele vai ajudar nas tabelas mais pelo lado esquerdo, mas ocasionalmente pelo lado direito, e ele voltava segurando a marcação. Era o homem do primeiro combate, para permitir que no lado direito, especialmente do lado direito, já que do outro lado o Mendy e o Lemar tinha uma movimentação mais tradicional, né, o Mendy fazendo umas ultrapassagens e tal, mas era um jogador mais avançado pela esquerda e o lateral esquerdo também. Agora, olhando pelo lado direito, o combate do box-to-box, né, do Bakayoko, permitia que o Fabinho voltasse como lateral direito e depois, dá uma olhada o que acontece aqui com esses jogadores. Olha só, o Fabinho, depois, quando o time se organizava, voltava para a posição original,
permitindo que o lateral direito voltasse e o time voltava ao tradicional 4-4-2. Cara, essa movimentação era muito eficiente na volta, né, para prevenir os contra-ataques, evitar que o Glick ficasse descoberto, porque o lateral direito subia muito. Então isso deu certo, deu muito certo. E ofensivamente, essa movimentação de um meia criativo, jogando praticamente, começando pelo lado direito, mas movendo-se para a direção oposta, para o lado esquerdo, fazia com que a marcação adversária fosse muito complicada. Esse processo foi excelente e deu muito certo no Mônaco. Agora, não é simples, né? É um processo complicado, é um processo demorado, tem algumas variações, mas é uma coisa que você precisa ficar ligado. Opinião. A vinda do Leonardo Jardim certamente será ótima para o Flamengo, será ótima para o futebol brasileiro também. Mas o Flamengo tem que ter entendido, depois desse processo de saída do Jorge Jesus para um time médio no padrão europeu, precisa entender que o futebol brasileiro ainda é um grande trampolim para a Europa. Ou seja, o Leonardo Jardim vem para o Brasil, faz sucesso no Flamengo e recebe uma proposta de um time médio e sai novamente para a Europa. O Flamengo e qualquer time brasileiro precisa começar a pensar em médio prazo. Precisa começar a pensar num trabalho de médio prazo, ou seja, 4, 5 anos. E para isso, a vinda de técnicos estrangeiros é muito importante, mas é muito importante que a gente retenha o conhecimento e prepare o clube para que a gente forme novos treinadores para que possam assumir tão logo o técnico europeu retorne à Europa. Então é muito importante que a diretoria não pense no imediato, no agora. É pensar no agora com um planejamento de médio a longo prazo. Por quê? Tanto o Leonardo Jardim, o Marco Silva ou qualquer outro técnico europeu que tenha mercado na Europa vai ser assediado. Em toda janela de transferência haverá um assédio enorme de times europeus. E o torcedor do Flamengo sabe, toda a janela foi com o Jesus era uma preocupação. Foi uma preocupação no final do ano passado, foi uma preocupação em maio e finalmente em julho o Jorge Jesus saiu do Flamengo. Então é importante que o Flamengo se previna desse processo e comece a pensar, comece a reter o conhecimento, comece a preparar técnicos dentro do próprio clube, que o conhecimento fique preso, trancado dentro do clube, para que possa se desenvolver um projeto de médio e longo prazo. Esse foi o Mundo na Bola. Não se esqueça, antes de sair, deixa o like, se inscreva no canal. Estamos juntos, galera. Abraço! Aí, galera, deixa o seu comentário que a gente responde todos os comentários. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. É importante que você marque o sininho de notificação para receber tudo o que acontece aqui no Mundo na Bola. Um abraço!